Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, você que acompanha mais essa devocional, e Deus tem uma preciosa porção da sua palavra para nós nesse dia, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 35, do verso 20 em diante. A palavra de Deus, a Bíblia nos diz assim: depois de tudo isso, quando Josias havia preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para lutar contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias saiu-lhe ao encontro, porém ele enviou embaixadores dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não venho contra ti neste dia, mas contra a casa a qual eu tenho guerra, porque Deus ordenou-me que se apressasse. Todavia, Josias não quis desviar a sua face dele, mas disfarçou-se para que pudesse lutar com ele, e não atentou às palavras de Neco, oriundas da boca de Deus, e veio para lutar no vale do Megido. E os arqueiros atiraram contra o rei Josias, e o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Eu queria meditar com você sobre esse rei magnífico chamado Josias. A Bíblia diz que ele começou a reinar aos 8 anos de idade. Seu pai morreu muito cedo, porque era um homem ímpio, mas aos 16 anos de idade, mesmo tendo um pai ímpio, mesmo tendo à sua volta todas as condições contrárias a que ele fosse um homem de Deus, aos 16 anos de idade, Josias começou a buscar o Senhor. Aos 20 anos de idade, ele promoveu reformas profundas em todo o reinado. Ele aboliu a idolatria, ele aboliu tudo aquilo que desagradava a Deus. E a Bíblia nos fala que ele teve um precioso encontro com a lei do Senhor, quando ele estava reformando o templo, o lugar de adoração a Deus. Um dos seus homens, um dos profetas, encontram o livro da lei, e ele lê esse livro, ele se quebranta, ele se humilha, Deus ouve a sua oração, e ele leva toda a nação a voltar para o Senhor. Quer dizer, esse homem, ele foi profundamente transformado pela palavra de Deus, e isso mudou não só ele, mas também aqueles que estavam à sua volta. E cabe aqui uma pergunta rápida: será que a palavra de Deus tem nos mudado? E será que ela tem mudado a realidade à nossa volta? Se você pode dizer sim, é porque você está não só ouvindo a palavra, mas você também está colocando ela em prática na sua vida, e isso vai trazer mudanças profundas à sua volta. Mas o que eu queria meditar com você hoje não é especificamente sobre isso, mas no texto que nós lemos aqui, que fala que Josias ele saiu para guerrear contra um faraó chamado Neco. E apesar de ser um homem de Deus, ele cometeu um erro terrível e que nós estamos sujeitos a cometer também. Ele decidiu lutar uma guerra que não era sua. Faraó foi usado por Deus, apesar de ser um homem ímpio. Olha como é que Deus, ele usa até ímpio para nos advertir, né? Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele é o Deus do ser humano, e ele pode usar quem ele quiser. E ele usou esse faraó para dizer o seguinte: olha, Josias, essa guerra não é sua, não venha contra mim, eu não saí para guerrear contra você. Mas a Bíblia nos diz que ele se disfarçou, né, para lutar contra faraó Neco, e ele foi alcançado, ele foi atingido por flechas e veio a morrer em Jerusalém logo após ser ferido. Meus irmãos, isso traz uma lição profunda para as nossas vidas. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios que aquele que se mete em questão alheia é como quem toma um cão pela orelha. Se você pegar um cachorro pela orelha e puxar ele, ele vai te morder. Assim é aquele que passando se mete numa questão que não é da sua conta. Quanta gente já morreu ou ficou ferida porque foi se meter numa briga sem saber nem o que estava acontecendo. Estava passando na rua, viu uma discussão, foi se meter, levou uma facada, levou um tiro. Está cheio de casos assim. Briga de trânsito, a pessoa para tirar satisfação, para se meter numa briga que não tem nada a ver com ela, e acaba se dando mal. Pois bem, isso é um caso extremo, né? Como aconteceu com Josias. Ele foi lutar uma guerra que não era sua e acabou morrendo. Mas existem outras questões do dia a dia também que podem nos levar
a sucumbirmos, a passarmos por problemas que Deus não queria que nós passássemos. Então nós temos que estar atentos, porque apesar de, como cristãos, termos o dever de ajudar as pessoas, né, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nós precisamos entender que nem todo problema nós podemos e nós devemos tentar resolver. Não são todas as pessoas que nós temos que ajudar. Você está entendendo a profundidade disso? Aquilo que nós devemos fazer deve ser com a direção de Deus, até para as pessoas que nós vamos ajudar. Determinadas batalhas espirituais, nós não deveríamos entrar nelas. São questões que Deus não nos direcionou, mas às vezes a gente fica sensibilizado, tenta ajudar e acaba se prejudicando. Devemos lutar apenas as guerras que Deus tem nos direcionado, porque aí sim seremos vencedores. Devemos ajudar aquelas pessoas que realmente Deus quer que ajudemos. Devemos nos envolver em problemas que Deus realmente quer que nos envolvamos. Porque, meus irmãos, só Deus tem o poder de controlar tudo à sua volta e de ajudar a todas as pessoas. Às vezes a gente coloca sobre os nossos ombros um fardo pesado demais. Queremos ajudar todo mundo e acabamos adoecendo. Queremos resolver o problema de todas as pessoas e acabamos trazendo problemas para nós e para a nossa família que não deveríamos trazer. Então esteja atento, ore, busque a direção de Deus para a sua vida. Seja um homem ou uma mulher de Deus usado por Ele, mas somente naquilo que Deus quer que você faça e não naquilo que você acha que deve fazer ou ajudando alguém que você simplesmente acha que deve ajudar, quando essa não é a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E se você quiser ouvir outras das nossas devocionais e os nossos cultos online, joga lá no Facebook ou no YouTube Cibaja, Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira, e você terá acesso a esse conteúdo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.